Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Depois de assistir esse vídeo, dê o seu like, o seu dislike, o seu gostei ou não gostei, para que a gente saiba como é que está o andamento do nosso curso aqui, do nosso estudo bíblico. E partilhe com quem você quiser, tá bom? Poste aí compartilhe nas suas redes sociais, ajude o nosso canal a crescer. Muito obrigado a todos vocês. De maneira especial, a professora Ana Lúcia Escapim, a professora Márcia Aparecida Miguel Zepone, ela que tem um centro de orientação teológica existencial. O contato está aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com todo o material. E o material de hoje, muito importante, tem alguns mapas, algumas notas muito específicas e boas. Eu gostaria que você entrasse lá e desse uma olhadinha nesse material. E também deixo aqui o meu agradecimento a todos aqueles que de maneira anônima contribuem com o nosso canal, nos patrocinam. Muito obrigado a todos vocês. Estamos aí há pouco de quase 2 anos do nosso canal. Então, muito obrigado. Hoje a nossa temática é a segunda, nós faremos a segunda parte, a 17ª lição dos Atos Apóstolos, a segunda parte da comunidade que se descobre missionária, que lança-se em mares, em águas mais profundas, né? Que faz essa visão. No início desta aula eu gostaria de relembrar Paulo, Barnabé, acompanhados de João Marcos, foram enviados pela comunidade de Antioquia. Eles rezaram, jejuaram, pediram a Deus a iluminação, impuseram as mãos e enviaram. Paulo e Barnabé, acompanhados na primeira parte da viagem por João Marcos, fizeram a sua caminhada. Nós temos ali o Oriente Próximo, nós estamos nas margens do Mediterrâneo, fundo do Mediterrâneo. Hoje nós temos essa região ao sul da Itália, ao sul das ilhas gregas. Nesta região eles estão, né? Tanto que alguns nomes nós conhecemos até hoje, Creta, Pafos, né? Então é o desenvolvimento da fé cristã nas comunidades que têm núcleos judaicos, núcleos helenistas, e hoje nós vamos chegar a cidades, a comunidades onde não existe a influência judaica. Existe somente comunidades pagãs instituídas já há um bom tempo. E aí como será a evangelização daqueles que são majoritariamente pagãos? Então essa é a dinâmica de hoje. O discurso de Paulo, que nós vimos na comunidade de Antioquia, ela faz com que muitas coisas mudem, muitas reações sejam. Então é o primeiro tema da nossa aula de hoje, ou seja, como é que foi a reação judaica ao evangelho que está sendo pregado fora de Jerusalém, está sendo pregado nas comunidades judaicas dessas regiões distantes de Jerusalém. Como é que está sendo isso? Então, Paulo termina no capítulo 3, no versículo 41, o final do seu discurso é uma citação do profeta Abacuque, que contém uma censura. Então, o texto diz assim: Vede, ó desprezadores, pasmai e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra que não acreditareis, não pensaríeis que alguém contasse. Então essa é uma citação de Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Ele diz: tenham cuidado. Como o profeta já disse, vocês vão ouvir coisas que vocês não imaginariam escutar. Então, lembramos que onde se insere esta narração? É o final daquele discurso que Paulo faz na sinagoga, convidado pelos próprios judeus, pelo próprio chefe da sinagoga. E eles falam: Paulo e Barnabé são conhecidos, são homens de grande conhecimento das Escrituras. E então, essa nova versão, essa nova visão, essa iluminação que os judeus recebem a partir
da pregação de Paulo, onde Paulo diz, tudo aquilo que nós vimos, toda a nossa história chega aqui para dizer que Cristo é o Messias enviado a nós para nos redimir e nos dar vida nova. Então, eles estão diante de uma coisa que eles não esperavam. A comunidade que os pediu na sinagoga para falar não imaginavam que eles ouviriam o que ouviram. Eles esperavam, eles nunca estiveram preparados para ouvir isso, principalmente no dia de sábado. Um pregador diz que o Messias e as promessas foram cumpridas e tudo já está acontecendo, ou seja, a mudança já está acontecendo. Seríamos tolos se imaginassem que isso ia dar certo. Seríamos tolos em pensar que isso seria bem aceito. Seríamos tolos em pensar que os judeus não se espantariam com isso. Porém, acontece alguma coisa no texto que é muito interessante para a gente pensar, e o porquê de Lucas ter raciocinado isso é porque ele coloca isso no texto para dizer o seguinte: sempre haverão aqueles que acolhem a novidade sem barreiras. Eles estão esperando uma mudança. E no versículo 13, ao saírem, rogavam-lhes que repetissem as palavras no sábado seguinte. Isso é o que deixa as lideranças assustadas, abismadas com isso, ou seja, eles disseram alguma coisa que nunca se imaginou que alguém diria numa sinagoga. Segundo, que gostaram do que ouviram. Eles disseram para voltar no próximo sábado. Eles disseram, venham na nossa próxima celebração. E não foram só judeus. Prosélitos também, ou seja, aqueles de origem helênica que viviam entre os judeus, compartilhavam com eles da mesma fé. Ou seja, gregos afiliados ao mundo judaico. Seguiram Paulo, seguiram Barnabé, se deixaram instruir por eles, se deixaram formar por eles, querem novas explicações, querem saber mais. Pelo menos um bom grupo permaneceu fortemente interessado nessa pregação. E isso é o motivo fundamental pelo qual Lucas coloca esta citação aqui. Para entender que em qualquer cidade que se chegue para os pregadores futuros, vocês vão ter um grupo que vai ouvir vocês porque está esperando aquela mensagem chegar. São aqueles que estão abertos ao Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava sobre eles quando lhe impuseram as mãos e deram aquela mensagem. Ele lhes preparou o coração para que eles chegassem e recebessem. Então, no sábado seguinte, afluiu a ele quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Enfim, temos uma resposta. Aqueles poucos que estavam interessados se multiplicaram e agora a cidade inteira quer ouvir a palavra. E essa é a resposta. Semana a semana em Antioquia, pelo menos aqueles que, pelo menos pela estranheza, ou seja, pela má conduta judaica desses dois homens, Paulo e Barnabé, eles foram buscados, todos queriam ouvi-los. Esse sermão original e chocante, novo, de Paulo e Barnabé, faz com que o evangelho se expanda dentro da cidade, ao ponto da cidade inteira estar lá. A notícia também, Lucas vai falar da má conduta judaica. Embora muitos queiram ouvir, dentre esses muitos também estão aqueles que têm interesses em dominar a comunidade, em manter o seu status quo. O que é isso? Às vezes eu uso essa palavra, acho que todo mundo sabe, mas de repente quem não sabe, ou seja, manter a situação. Aqui a gente faz uma pregaçãozinha, diz algumas coisas, indica, faz uma cara de sério, coloca umas regras para o povo viver e tudo certo. Essas pessoas se sentirem incomodadas, porque a liberdade contida no Evangelho transformará a vida daquela comunidade. Não viverão de aparências, mas viverão de um mergulho. Isso eles não querem. Então, após ser relatado por São Lucas nos Atos, neste capítulo 13, os prodígios que aconteceram, a beleza desse recebimento, também ele tem que relatar como é que isso repercutiu entre aqueles que não aceitaram.
Se por um lado nós temos até mesmo a curiosidade que move a multidão, né? Então, muitos conservadores, intransigentes, orgulhosos dos seus privilégios, também vão ouvir. E quando eles ouvem, naturalmente, não olham nada, de uma maneira nada positiva, aquela multidão que se reúne para ouvir Paulo. E talvez o ciúme. E aqui, São Lucas, eu acho que ele é muito justo. Ele, de certa maneira, ele vai dizer que é um ciúme justo, um ciúme que não seja, não é só pela inveja de todos quererem ouvir Paulo e Barnabé, mas é um ciúme sutil, que vem do zelo por Deus. Aquelas pessoas, elas estão tão presas àquela maneira de viver, elas vivem arraigadas àquilo, que da mesma maneira que Paulo, lá nas perseguições a Estevão, não conseguia ver fora da caixinha, talvez esses homens estão por esse zelo. É o nosso Deus, ele foi enviado a nós, ele quer que todos sejam igual a nós. Não, isso não pode. Esse ciúme é quase uma defesa da herança que eles receberam. É o desejo de se fechar e de preservar esse privilégio que eles estão convencidos de que eles têm. Eles não querem jogar fora, eles não querem partilhar com a multidão. Esse zelo que é entendido por Lucas como não algo peçonhento, mas algo aprisionador. Por essa razão, eles buscam contradizer Paulo, eles acusam Paulo de blasfêmias, eles negam tudo aquilo que Paulo e Barnabé estão dizendo. Porém, o que é importante, porque Lucas está mostrando o que vai acontecer com qualquer pregador cristão, em todos os tempos. Você que está me ouvindo agora, se você for fazer uma pregação que toque no status quo das pessoas, faça com que elas tenham que fazer uma mudança de vida, pode ter certeza que alguém vai achar alguma coisa para retorquir aquilo que você disse. Se você entrar num ambiente onde que existe relações de poder, relações econômicas, relações de status quo social, pode ter certeza que se você questionar aquilo ali, vai levar bordoada. É por isso que os Atos dos Apóstolos estão... É uma cartilha de como evangelizar. É uma cartilha de como viver a fé em Cristo. Ou seja, esses homens estão ali, eles não estão preocupados com muita coisa. Se vocês olharem nos mapas que eu coloquei aqui, vocês vão ver que os lugares por onde eles andaram naqueles primeiros tempos são de dar medo, né? Então, naquela região da Capadócia, de vez em quando aparece aí alguns filmes, aquela região extremamente montanhosa, cheia de vielas, de caminhos que só existem pelos vales. E eles estavam, e eles chegaram a essas comunidades. E eles levaram o evangelho a essas comunidades. Então eles não estão ali para perder o tempo deles, para alisar o pelo das lideranças da comunidade. Eles estão ali para pregar sem medo. Aquilo que vai se falar, paresia, ou seja, obstinação. Eles têm uma atitude de liberdade plena, e eles não vão ter meias palavras, eles não vão ter meias medidas, e não é isso que cabe a um evangelizador cristão. Um sacerdote, um pregador cristão, quando está diante de uma verdade que tem que ser mudada, um paradigma que tem que ser quebrado, ele não pode ficar pensando se vai levar pancada por aquilo ali. É isso que Lucas quer que as pessoas entendam, que os cristãos entendam. E quando eles entendem isso, vocês podem entender o que aconteceu com a fé cristã. Ela explodiu. Ela se tornou algo crível, algo de um poder transformador na vida das pessoas, que faz com que rompam com medo, rompam com as suas meias medidas e meias palavras, com a exterioridade. Essencialmente, tudo isso que nós estamos vendo nesse capítulo 13 vai apontar para isso. Entre os judeus foram bem acolhidos nessas comunidades, pessoas que queriam ver, ou seja, a maioria queria ouvir isso, mas uma minoria não queria. O que essa minoria vai fazer? Bom, essa minoria vai persegui-los. No versículo 46, nós vamos ver que Paulo e Barnabé disseram resolutamente:
Era a vós, em primeiro lugar, que se devia anunciar a palavra de Deus. Mas por que rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna? Eis que nos voltamos para os pagãos. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te estabeleci para ser de luz das nações e levares a salvação aos confins da terra. E aqui é muito interessante mostrar que ele está citando Isaías 49 e 46, mas não pensando objetivamente no Cristo. Ele está pensando na missão que ele e Barnabé receberam. Ou seja, como Cristo foi enviado e foi rejeitado pelo povo de Israel, agora Paulo e Barnabé são enviados a essas comunidades. Eles foram a elas, falaram a elas, mas se elas não receberam, eles vão para os pagãos. E Paulo continua sua homilia citando o profeta Isaías no capítulo 49, a citação do servo sofredor, do servo de Yahvé, porque o Senhor assim nos mandou, eu estabeleci para ser luz das nações. Paulo atrai para si essa responsabilidade. Paulo aplica a si mesmo, aplica-se a Barnabé o que o Senhor ordenou. Ou seja, ele assume a sua missão, ele quer ser luz para as nações. Ele quer trazer a boa nova para as fronteiras externas, sair do judaísmo. E São Lucas enfatiza isso, porque eles fazem isso com alegria. Estão diante do caos, estão diante de serem perseguidos, apanharem tudo que vai acontecer na caminhada ainda, até eles voltarem para a casa que os enviou. Mas eles falam isso sem medo. Essas palavras enchem de alegria, principalmente os pagãos, que glorificaram a Deus e todos estavam predispostos para a vida eterna, fizeram um ato de fé. Ou seja, há um ato de fé, uma declaração, uma conversão em massa. E o versículo 49 mostra aquilo que Lucas gosta de dizer, tipo, para marcar as etapas. O versículo 49 do capítulo 13 é um refrão de crescimento. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região. Ou seja, num ato de convicção de Paulo e Barnabé, que mesmo contra as autoridades e contra tudo aquilo que eles iriam sofrer, na sinagoga, eles não têm medo de dizer que se os judeus não escutarem, eles vão aos pagãos, porque eles têm uma certeza, eles têm que ser luz das nações. E o que acontece? Bom, o que era de se esperar? Os judeus não estavam satisfeitos com as disputas da sinagoga. No segundo sábado tentaram organizar uma oposição estratégica, podemos dizer. Eles levaram certas mulheres religiosas, aristocratas, que tinham influência dentro da comunidade e também com as autoridades. E elas incitam a população a perseguirem Paulo e Barnabé. E os expulsam do seu território. E aqui acontece uma cena muito, muito interessante, porque Paulo e Barnabé fazem exatamente aquilo que Jesus manda fazer no Evangelho. Sacudiram a poeira das suas sandálias, deram as costas e foram embora. É uma cidade de tradição grega, né? Essas mulheres, elas estão numa cidade em que não tem um sinédrio, onde que não tem a única coisa que tem ali é a sinagoga. Mas elas conseguem ter aquela liderança natural. Então, por que Lucas citou isso? Para dizer que, mesmo que não haja as mesmas lideranças que existiam em Jerusalém, em todo e qualquer Judá, onde existirem judeus, haverá sempre os líderes. E os líderes terão medo. Os líderes terão medo de abraçar, mas não se calem por causa das lideranças. Mesmo que elas sejam justas e dignas, falem o que vocês têm que fazer. Se aceitaram, aceitaram. Se não aceitaram, caminhem, façam a sua jornada, preguem com o destemor. Então, isso vai ser quase que um refrão dentro do capítulo 13 e do capítulo 14. Por quê? Porque eles vão pregar nas sinagogas e vão acolher muita gente, vão ser recebidos por muita gente, as lideranças vão sobre eles e vão persegui-los. Ou seja, Paulo vai fazer uma experiência muito interessante, porque aquilo que ele fez em Jerusalém, agora ele vai sofrer no caminho. Ele e Barnabé vão sofrer a mesma perseguição que ele aplicou a Estevão e aos outros
em Jerusalém. Ou seja, ele experimenta a perseguição que ele desencadeou a Estevão, ele agora está vivendo na pele. Os dois missionários estão vivendo o seu purgatório, a sua purgação. Eles estão experimentando aquilo que um dia eles implicaram. E é muito interessante porque isso vai ser uma marca que estará nos Atos Apóstolos, ou seja, nós vamos ter que passar pelos caminhos onde nós passamos anteriormente. Então, o que eles fazem? Eles tiram as sandálias, sacodem e vão à frente. Ele diz o suficiente. Nós não queremos ter nada com vocês, nem a poeira dos pés. E os discípulos, no entanto, isso aqui é dito para as autoridades, para esse grupo de mulheres, de autoridades locais. Mas o interessante é que os discípulos, aqueles que já haviam professado a fé, se convertido, eles ouviram a palavra e acolheram, e tinham dentro de si já as sementes de transformação daquela comunidade. Então, no versículo 52, Lucas cita: os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, aquela comunidade que, embora não tenha sido aceita pelas autoridades, ela já está implantada. Ela permanece em Antioquia, e esse esquema é o que caracteriza as comunidades de São Lucas, pela presença do Espírito Santo e pela atitude de alegria. Então, de Antioquia eles partem para Icônio, ou seja, iniciamos uma parte da jornada que está no capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, segundo o costume, eles entraram na sinagoga dos judeus e pregaram, e de tal modo que uma grande multidão de gregos e judeus se converteu à fé. Isso é o versículo 1. E é interessante que Lucas não tem todas as informações, né? Ele não tem todas as informações para dar os detalhes disso. Mas ele mostra uma coisa muito importante, que existe um método de pregação. Qual é esse método? Entrar na comunidade e pregar primeiramente na comunidade judaica. Ir marcando essas comunidades com o anúncio a partir de uma interpretação da Sagrada Escritura, a partir de uma interpretação da Palavra de Deus conhecida pelos judeus. E depois que isso, eles partem da pregação aos judeus e vão em direção, saem da sinagoga e vão em direção aos não-judeus, os gregos, né? E isso é atestado no versículo 2. Mas os judeus não tinham se permanecido incrédulos, se incitaram os ânimos, né, dos pagãos contra os irmãos. E aí eles ficam na cidade e depois eles vão adiante. Também, São Lucas não é muito preciso nas indicações cronológicas. No versículo 13 ele vai dizer assim: eles se demoraram por ali por muito tempo. Ele não é específico, né? Ele não é específico. Mas o fato é que, pela graça de Deus e pelos milagres e prodígios, operava que Deus operava pela mão dos apóstolos. É muito interessante que São Lucas, quando ele fala em alguns momentos, ele diz o ano, quanto tempo, quantos dias. Aqui não. Aqui ele não tem esses dados, então ele também não inventa. Então esse período de tempo ele não sabe quantificar. Mas, digamos assim, a grosso modo, ele leva em conta a jornada em que eles tinham para chegar ali e o outro período da jornada até chegar a outro lugar. Então ele mais ou menos calcula o tempo que eles ficaram naquela comunidade. No versículo 3, então nós temos esta marcação, ou seja, lá eles fizeram milagres. São Lucas não tem informações sobre a atividade de Paulo e Barnabé lá em Icônio, mas dá um corpo à história informando alguns versos editoriais, ou seja, ele constrói uma estadia, ele constrói aquilo que possivelmente aconteceu. E aí, versículo 4, ele vai dizer novamente que a comunidade se estava dividida entre os que uns eram judeus, uns acreditavam nos judeus e outros acreditavam nos apóstolos. E houve uma tentativa de maus tratos, Paulo é apedrejado,
né? E ele tinha que ir embora de Icônio e se retiram para a cidade de Licaônia, né? Chamada Listra, e lá eles continuaram a pregar o evangelho. Então, ele dá mais um passo, e agora vão para Listra. Listra fica na Licaônia, né? Licaônia vem de Licã, que é cão, é lobo, um nome assim. A missão de Listra é caracterizada, evidentemente, desde o momento se tem informações disso. O grupo missionário da Psídia, né, sai e entra na cidade chamada Licaônia, que é uma região onde os judeus não têm muita influência, né? Em Listra, por exemplo, não havia nem sinagoga. E aí Lucas vai mostrar que o método tem que mudar. Se o método era ir primeiro na sinagoga, pregar aos judeus, pregar aos helênicos de religião judaica, depois aos pagãos, aqui não existem muitos devotos do judaísmo. O método usual teve que ser mudado. Eles não podem começar a falar com judeus, explicar sobre a Sagrada Escritura. Eles têm que ir àquilo que é próprio da comunidade daquela região. Eles são helenistas, eles têm a cultura grega. São pagãos, de fato. Chegaram naquela comunidade através de um sinal, de um presságio, de um acontecimento maravilhoso. Que acontecimento maravilhoso? Como é que foi o primeiro lugar de Pedro ao sair do templo depois de Pentecostes? Isso, bingo, a cura de um paralítico. Em Licaônia também, em Listra também, o primeiro ato que Paulo vai fazer é a cura de um paralítico. São Lucas sempre enfatiza que Pedro e Paulo eles trabalham nesse paralelo. O que um faz, o outro também faz, para dar um status. O evangelista dos judeus, o evangelista dos pagãos. O que foi feito aos judeus, as chances que são dadas aos judeus também são dadas aos pagãos. Em Listras, versículo 8, vivia um homem aleijado nas pernas, coxo, de nascença, que nunca tinha andado. Qual é a diferença entre a cena de Pedro e a cena de Paulo? Os judeus, de certa maneira, eles têm caminho, mas caminho mau. Ou caminho e param de caminhar. Aqui não, este homem é coxo de nascença, ou seja, ele é paralítico de nascença. Ele não sabe, ele nunca caminhou. Entenderam? Existe aqui uma conotação, um paralelismo. Os judeus receberam meios para caminhar, a fé de Abraão, mas não caminharam. Estes pagãos nem isso receberam. É aleijado desde o dia que nasceu. Então, é um paralelismo, é uma chave de leitura. Espero que vocês tenham entendido essa ligação, ela é muito interessante para se entender. São Lucas, ele vai misturar os significados, né? Então, como disse, estes homens nunca andaram. Os outros paralíticos judeus andaram, os pagãos nunca andaram. Atos. Esse homem estava sentado e ouvia Paulo pregar, versículo 9 do capítulo 14. E Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te. Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele deu um salto e pôs-se a andar. Esse imperativo, levanta-te, ele pulou e começou a andar. E aí acontece algo maravilhoso. É o ponto. Aqui ele não tem a tradição, ele não tem o argumento, ele não tem a pregação, ele não tem os profetas e a lei para ter como base. Aqui ele tem algo natural. Aqui ele tem um presente, ele tem um dom, algo extraordinário, que é acolhido e entendido imediatamente pela comunidade. Vendo a multidão que Paulo fizera, levantou-se uma voz gritando na língua licaônica. Engraçado, né? Língua de cães. Língua dos cães. Cães selvagens. Talvez tenham uivado, feito alguma coisa desse gênero, não sei o que foi. O fato é que esses homens louvaram. Esses homens, com a sua mentalidade religiosa muito peculiar, ou seja, muito arcaica, eles gritam na língua licaônica,
deuses em figura de homens baixaram entre nós. Eles são gregos, a sua religião é clássica, é básica, eles identificam Barnabé com Zeus e o outro, mais baixinho, pequenininho, tagarela, que é Paulo, a Hermes. Mas isso aqui é simplesmente para dizer que eles o consideram ser mensageiro. O grande é Zeus, o pequeno fala como Hermes. Hermes é na mitologia, aquele que leva mensagens de sabedoria. Então, a notícia fez com que os grupos da cidade, aqueles que estavam pelas ruas, se reunissem, os sacerdotes de Zeus, cujo templo estava na entrada da cidade, se organizaram automaticamente. Eles não queriam perder a oportunidade, vou dizer isso aqui entre aspas, né, de uma visita do seu superior, né? Eles eram sacerdotes de Zeus, imaginaram, Deus veio aqui, Zeus veio aqui. Então, eles trouxeram coroas e queriam ofertar sacrifício de touros em homenagem a Hermes e a Zeus. Desta vez, Barnabé e Paulo estão num ambiente totalmente diferente dos judeus. Os judeus ouvem, os pagãos veem. Os judeus pensam, os pagãos falam. Os pagãos demonstram automaticamente a sua aceitação ou não. Aqui eles não estão citando as Sagradas Escrituras, aqui eles estão apresentando um fato novo, ou seja, Deus pode transformar a vida de alguém do zero. Né? Bom, primeiro ato de Barnabé e Paulo. Bom, vamos parar esse povo. Pois a caridade que eles estão oferecendo de graça, recebeste de graça dais, a caridade que eles estão apresentando, a caridade cristã, não precisa de nenhum sacrifício, né? E eles vão a essas pessoas, e engraçado, eles não os chamam de irmãos, mas sim de cidadãos. Cidadãos, ou seja, homens dessa cidade, né? Cidadãos, né? Chamava eles. Por que fazeis isto? Somos homens com a mesma condição de vós, e pregamos justamente para que vos convertais das coisas vãs ao Deus vivo. Ou seja, nós queremos que vocês se libertem disso, porque nós somos iguais a vocês. Nós queremos que vocês se convertam ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele. E aqui é a chave. Se antes essa dinâmica, a dinâmica que foi apresentada, ela é fundamentada nas Escrituras, agora é fundamentada na lei natural. Deus que permitiu nos tempos passados que todas as nações seguissem seus caminhos. Ou seja, ele está dizendo que aquele que sempre deu o sol, a lua, a terra, a água, lhes deu a abundância, agora vem a eles para lhes dar uma nova vida. Dar alegria aos seus corações, para que eles não vivam com medo. Eles não vivam com medo das coisas. Tudo que tem sido bom na vida de vocês foi Deus que deu. Ele cuidou de vocês até agora. E através de nós agora, vai dar a cada um de vocês a oportunidade de conhecê-lo. Esse é um raciocínio tipicamente de São Paulo. Ele vai fazer essa citação lá na carta aos Romanos, né? Depois da tolerância usada com os pecados do passado, nos tempos da paciência divina, Deus decidiu manifestar a sua justiça. E Paulo e Barnabé conseguiram fazer a multidão desistir de celebrar a eles, né? Sobrevieram, porém, e aí São Lucas vai mostrar que Paulo e Barnabé estão sendo perseguidos pelas estradas. Por onde eles passam, se formam pessoas que querem se contrapor a ele. Os judeus de Antioquia foram para Icônio. E eles persuadiram a multidão, apedrejando Paulo. E na verdade, apedrejaram ao ponto de deixar quase morto, tanto que arrastaram ele para fora da cidade para ele não ficar fedendo. E aqui é uma coisa muito interessante. Existe um paralelismo entre Paulo e Cristo aqui. Da mesma maneira que Cristo entrou em Jerusalém e foi aclamado com hosanas, e no outro dia estava sendo crucificado e morto, da mesma maneira, eles entram e são chamados de deuses dentro de Listra. E no final da tarde, ele já está abandonado à porta para morrer.
né? Dizem que Paulo recebeu tantas pedradas que eles nem foram ver se ele tinha morrido mesmo, porque eles constataram que ele estava morto. Pronto. Jogaram, abandonaram lá. E aí no versículo 20, São Lucas passa para o plural. Então, pelo menos mais alguém além de Barnabé deve ter estado lá e manteve-se ao lado do apóstolo. Versículo 20. Os discípulos o rodearam, e ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Ou seja, a história começou com o imperativo: levanta-te. E agora é Paulo que tem que ser levantado. Ele se levanta com a graça de Deus e segue seu caminho. Então, é a segunda carta aos Coríntios. Paulo vai listar isso. Ele faz um elencado de todas as coisas que aconteceram com ele. Ele é ministro de Cristo, um ministro de Cristo que é irrepreensível. E ele cita na carta aos Coríntios de uma maneira muito, muito interessante que tudo o que ele sofreu, ele faz uma listagem, e tudo o que ele sofreu ele vai terminar assim: além de tudo isso, meu tormento diário, preocupações com todas as igrejas. Ou seja, independente de tudo o que ele passou, o que mais, o seu tormento diário é a preocupação com as igrejas. E esse texto autobiográfico completa a descrição de São Lucas, que é a dura realidade de um apóstolo. Apóstolo, dentro dos Atos dos Apóstolos, não é alguém mole, não é alguém fraco, não é alguém que se deixa afligir ou espantar pelas primeiras pauladas ou pedradas que leva. Ele é alguém que, com destemor, faz o que fez nessa cidade, não se apega a ela e vai para outra. E depois para outra e para outra. Todas as cidades por onde eles passarem vão lhes deixar uma cicatriz. Mas em cada cidade onde cair o seu sangue, deixarão sementes de novos cristãos. Isso é muito bonito. Isso é extremamente transformador para a nossa vida. As decisões e as posições que nós, como cristãos, no nosso tempo, vão nos custar, em breve, muita dor, muita perseguição. Mas não se aflijam. Se aquele ambiente não lhes acolher, a gota de sangue que ser derramada vai se multiplicar, vai se transformar em muita, muita bênção e ação de graças a Deus. Então essa é a dinâmica que Lucas quer deixar àqueles que estão lendo os Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos fizeram. Eu, você hoje somos chamados a fazer a mesma coisa, senão não somos dignos do nome de cristãos. Então, São Lucas, ele vai mostrar que nascem comunidades. Nasceu Antioquia, nasceu Icônio, nasceu Derbe, Listra, e todas essas foram criadas com a mesma receita, com o mesmo formato. Pregação aos judeus, depois pregação aos helênicos, depois pregação aos pagãos. Onde não existem judeus e helênicos, a pregação direta aos pagãos, ela deve ser feita a partir do quê? Mostrar para eles que todas as graças e bênçãos que eles têm é fruto do dom de Deus. Não um Deus que os persegue, que os maltrata, mas um Deus que vem ao encontro deles para lhes dar alegria, para lhes dar liberdade, para lhes dar dignidade. Essa é a missão. No versículo 23, vai mostrar então o que aconteceu em cada uma dessas comunidades. No versículo 23 de versículo, ele é depois da evangelização, de tudo que aconteceu, existe uma estruturação. Entre aqueles que ouviram a palavra de Deus e obedeceram essa palavra de Deus ao seu coração, Paulo e Barnabé, eles constituíram anciãos, presbíteros, e após a oração de Jesus, encomendaram ao Senhor aqueles que tinham confiado. Aquilo que aconteceu com Paulo e Barnabé na saída de Antioquia, onde a comunidade se reuniu, rezou, jejuou, impôs as mãos para eles, antes de ir embora dessas cidades, eles fazem a mesma coisa com aqueles que eles deixam na responsabilidade de que eles sejam líderes da comunidade. Ou seja, Paulo e Barnabé fundaram essas comunidades. Quando partiram, eles instruíram anciãos,
bispos, padres, presbíteros, administradores e líderes, paralelismo, diáconos, e indicaram alguém da comunidade para se tornar chefe. Como um chefe de família, um chefe de comunidade. E eles faziam sempre isso depois de orar, jejuar e impor as mãos. Então, esta é a estrutura. Esta frase de referência no início de cada jornada, Paulo e Barnabé partiam após a celebração litúrgica, a partir de um jejum. O que aconteceu com eles fizeram nas comunidades. Eles faziam uma celebração para dar autoridade a essas pessoas. Eles confiavam a sacerdotes, as comunidades fundadas. E é interessante que Paulo e Barnabé saíram de um lugar, fizeram uma caminhada e depois fizeram o caminho de volta pelo mesmo local, né? E em cada lugar eles deixaram a mensagem aos judeus e abriram a porta da fé para os pagãos. O versículo 27 é claro nisso. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram para eles tudo que Deus fizera com eles, como abrir a porta da fé aos gentios. Isso já estamos quase no final do capítulo, mas esta é a mensagem. E aí, no retorno para a Antioquia, onde eles tinham sido confiados ao Senhor, eles voltam como cumprimento de que aquela missão que foi dada foi cumprida. Missão dada, missão cumprida. Então eles fazem isso. E quando eles chegam lá, eles vão contar tudo. Eles vão dar testemunho de como Deus caminhou com eles, de como Deus fez maravilhas através deles para aquelas comunidades. E vocês imaginem a alegria daquelas pessoas que tinham rezado e ficaram jejuando em oração por cada dia. Eles devem ter ficado mais ou menos 3 anos nessa missão. 3 anos nessa comunidade. Então, agora, no seu retorno, a comunidade de Antioquia quer saber sobre essa jornada, sobre essa missão. Eles querem saber as notícias que Paulo e Barnabé têm. E a resposta de Paulo e Barnabé é muito sintética. Deus abriu a porta da fé para os pagãos. Isso que é o mais importante. A verdade é o que aconteceu em Antioquia acontece em todos os lugares onde o evangelho é proclamado. Onde uma comunidade forma de uma maneira reta e digna os seus membros e depois escolhe dentre os seus membros aqueles que serão novos semeadores e os envia. E os envia rezando e louvando a Deus. Então, o versículo 28. Demoraram-se com os discípulos um longo tempo. Então, eles contaram tudo que tinham. E tudo o que tinha acontecido. Depois que quando vocês começarem uma obra, inspirados por esse texto do versículo 13 e 14, lembre-se disso, nenhuma obra na igreja deve começar sem oração, sem jejum e sem confiança e escuta ao Espírito Santo. No momento em que são preparadas as pessoas e são enviadas, elas devem ser seguidas, elas devem ser acompanhadas com a nossa oração, com a nossa força. E aqui eu vou dizer uma coisa que é muito interessante. Muitas vezes a vossa comunidade tem muitos sacerdotes que saíram dela. Seminaristas, vocacionados, religiosos, religiosas, missionários. Mas também existem homens e mulheres como médicos, como profissionais que trabalham na política, trabalham na justiça. São pessoas que estão num ambiente totalmente hostil. Essas pessoas têm que ser acompanhadas com a nossa oração. Muitas vezes assim, aquele lá foi pro seminário, não deu nada, voltou para casa, tá aí. E às vezes a pessoa tá perdida e a pessoa tá em parafuso. Por quê? Porque ela precisava da oração. Ela precisava do seu jejum, ela precisava da sua intercessão. A igreja tem mês da Bíblia, tem mês vocacional, e a gente tem que refletir um pouquinho mais. Será que nós temos responsabilidade com as pessoas da nossa comunidade que neste momento estão trabalhando num ambiente hostil? Será que nós temos tirado um dia, um instante de oração por elas? Um dia da semana para fazer jejum por elas? É o questionamento. Porque um dia alguém verá essas pessoas serem lembradas como grandes. Mas será que elas foram acompanhadas
conosco no momento em que elas eram perseguidas, apedrejadas e abandonadas à porta da cidade para não deixar a cidade fedida com a sua deterioração? É o que Lucas queria que as pessoas pensassem, que os seus irmãos na fé pensassem. Somos um corpo, somos uma grande família que tem que formar, instruir, alimentar, enviar e acompanhar, com a graça de Deus, cada um daqueles. Somos responsáveis por aqueles que nos foram confiados. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até a próxima. Fiquem com Deus. A paz esteja convosco e ela permaneça no meio de nós.